Muito bem, meus amigos, voltando aqui ao nosso sistema educacional, falando das garantias que o Estado nos entrega para nós alcançarmos o ideal de educação, enunciado lá no artigo 205, que diz que educação é direito de todos. E dever do Estado? Dever do Estado mediante a garantia de quê? Muito bem. Mediante a garantia. Eu vou ler aqui todos os incisos com rápidos comentários, depois nós faremos um comentário geral que você vai gostar. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Cuidado com essas datas, cuidado com essas idades. Assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para a todos que a ela não tiveram acesso na idade própria. O antigo supletivo, ou seja, aquelas pessoas que, passada a idade de ter acesso à educação obrigatória, não é isso, que é a educação básica, para que possam ter esse acesso fora daquela idade que é adequada. Progressiva universalização do ensino médio. Vejam só que interessante o inciso 1 com o inciso 2. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. O que pressupõe que é universal. A ideia da educação básica, ou seja, os primeiros anos escolares, que vai ali até a 5ª série, que é o primeiro ciclo da educação básica, antigo primário, é que todos têm esse direito, então é universal. Deve-se buscar tomar todas as providências para que todos, sem exceção, tenham acesso a essa educação básica. Agora, o progressiva universal, só voltando aqui, desculpa, educação básica tem 2 períodos. O primeiro período, que é o antigo primário, e o segundo período, que é o antigo ginásio. Hoje, o sistema educacional básico vai do 1º ano ao 9º ano. Então, esse sistema obrigatório envolve todo o primeiro período, todo o segundo período, ou seja, do que nós denominamos hoje de 1º a 9º ano. E que antigamente era dividido, o que hoje é dividido em 1º e 2º ciclo, antigamente era dividido em ginásio e primário. Depois disso, que é obrigatório, universal, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Vejam, olha o enfoque dado, a diferença do enfoque dado ao ensino médio para o ensino fundamental. O ensino fundamental, o nome já diz, é fundamental, é essencial, obrigatório, ok? E gratuito. Olha a busca de universalização. É gratuito, é obrigatório e, obviamente, ele é oferecido pela rede pública. Aqui não, já é algo mais ameno. Eu devo buscar a universalização, mas ele não nasce universal. Claro que isso é um projeto atual. Nada impede que, por exemplo, daqui a 20, 30, 40 anos, o Constituinte brasileiro ache interessante tornar universal o ensino médio. Sim, nada impede. E o que é que ele iria colocar? Iria arrancar esse inciso e jogar lá embaixo, ensino fundamental e ensino médio. Percebeu? Ou seja, isso decorre de uma evolução educacional do nosso sistema. Por enquanto, todo mundo terá erradicado o analfabetismo. Não é isso? Ou seja, todo mundo terá acesso ao ensino fundamental. E busca-se entregar o ensino médio, isso de uma forma que se pretenda chegar ao universal, mas não se afirma a universalidade nesse momento. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, sem dor de cabeça, né? Rede regular de ensino, meus amigos, significa o quê? Junto com o mesmo sistema educacional comum. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Lá atrás, a partir dos 6 anos, portanto, ensino fundamental. Aqui, em creche e pré-escola até os 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, que segundo a capacidade de cada um. Mera afirmação, sem nenhuma discussão. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares e material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Fazendo aqui uma pequena observação e uma pequena parada. Lembra que a saúde, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família? Muito bem. Lembra que o ensino fundamental é gratuito? Ou seja, do 1º ao 9º ano?
Ok. Mas o que é ensino? O que é educação? É só o professor e o giz? Óbvio que não. Eu, Zélio, para estar aqui dando aula sobre educação, tem toda uma estrutura em minha volta. Eu talvez represente 10, 20% de toda essa estrutura. E olhe lá. Então, educação é você estar aí do outro lado, com um computador acompanhando minha aula, com condições de saúde. Ou seja, é toda uma estrutura, toda uma rede, que de nada adianta. Por exemplo, vamos imaginar que o Estado deseje dar educação a todos via internet, igual nós estamos fazendo agora. E contrata os melhores professores, dê a melhor estrutura para esses professores em estúdio ministrarem suas aulas, mas esqueceu de dar o computador para o brasileiro estudar. Foi entregue a educação a você? Alguém pode dizer, sim, está lá, o professor está lá, a aula, basta entrar na internet. E eu tenho condições? Eu tenho saúde para ter acesso a essa educação? Sim, saúde, porque se não tiver saúde eu não vou ter condições de ficar estudando. Eu tenho material didático? Não. Eu tenho transporte, se for o caso? Não. Então você não tem educação. A educação, portanto, é um conjunto de atos que conduzem ao rito finalístico, que é exatamente o acesso à informação. Então, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Você pode me questionar, e eu sei que você está aí do outro lado me questionando, dizendo, professor Zélio, mas isso é um sonho, isso não acontece. Não acontece. A educação ao lado da saúde, me desculpe eu falar sempre da saúde, mas aqui são temas correlatos. A educação, assim como a saúde, se ela não for ofertada do modo que a Constituição diz, você pode entrar na justiça para buscá-la. Exatamente. Como assim? Se você vai matricular, primeiro, do primeiro ano ao 9º ano, é o ensino fundamental, correto? É obrigatório, correto? É gratuito, correto? Deve ser oferecido pelo Estado, correto? Tudo correto. Mas ele, se na minha localidade, por algum motivo, não tiver esta escola, não tem problema. Matricule o seu filho numa escola particular e pega o recibo. Contrate a condução escolar. Compre o material didático escolar. Faça o plano de saúde necessário para ele ter saúde. Lá não fala em saúde? Não é isso? Lá não fala em alimentação, assistência à saúde? Compre os alimentos necessários para o seu filho ter boas condições alimentares de se manter apto a estudar. Faça a conta de tudo isso, então o seu filho vai para a escola particular que você contratou, vai ser conduzido pela van escolar que você contratou, vai se alimentar bem porque você comprou os alimentos, vai ter saúde decente e vai ter o material didático. Se despeça dele na portinha da van escolar, que ele vai ter uma educação de qualidade. E o que eu faço com todos esses recibos? Vá até o Estado, porque o Estado já estará lá com cheque assinado, só esperando os seus recibos para você pagar, para você fornecer o valor e ele preencheu o cheque. Está vendo como é simples? Você deve estar rindo aí do outro lado. Não é isso? Não. É verdade. Ou seja, o Estado estruturou-se para lhe dar tudo. Se o Estado não lhe entrega tudo, você vai até o Poder Judiciário. Porque de nada adianta colocar no texto da Constituição se eu não tenho meios para fazer com que ele cumpra. Você deve estar olhando para mim, deve estar rindo e estar dizendo, isso é piada. Não. Isso é informação. Está vendo como a democracia é boa? Há 10, 20, 30 anos, ou até mesmo antes de você assistir essa aula vídeo pela internet, você não tinha noção disso. É possível. Mas isso é direito seu. Contrata um advogado. Tem justiça à sua disposição. Ah, eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Contrata o defensor público. Contrata entre aspas, porque ele está lá à sua disposição. Mas isso não funciona, não? Então olha aqui o próximo. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Se você chegar para o advogado da sua cidade e ele não tiver tanto conhecimento jurídico assim, que é possível, e disser, eu quero
a educação gratuita que a Constituição diz, e eu não tenho essa educação gratuita no nosso município porque o prefeito não montou essa estrutura, então você vai mover ação contra o Estado e vai obter. E se ele disser que você não tem direito a isso, você mostre para ele o inciso 7 do artigo e o parágrafo 1º explica a ele, olha, direito público subjetivo é aquele direito que eu já tenho à minha disposição e eu posso exigir contra alguém pela via judicial. Dando exemplo do que é o direito público subjetivo. Você está estudando para concurso, correto? Muito bem, passou. Dentro do número de vagas. Você já deve ter estudado em direito administrativo, que quando você passa, hoje a jurisprudência é essa, já há leis nesse sentido, que quando você passa dentro do número de vagas, você tem o direito de ser nomeado. Já ouviu falar nisso? O que é esse direito de ser nomeado? É direito público subjetivo. Se você passa fora do número de vagas, você tem o direito de exigir a nomeação? Não. Mas se você passou dentro, você tem o direito? Tem. Então você tem o direito público subjetivo. Aquele órgão contratou, que convocou o concurso e fez o concurso, ele tem a obrigação de nomear você. Assim é a educação, com todos esses elementos. Então é direito público subjetivo de todo cidadão ter acesso à educação. E a educação envolve o quê? Material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde e, claro, uma escola, um professor, um juiz. Ok? Mas não parou por aí, a nossa Constituição é garantia. Lembra que nós estamos vendo aqui as garantias de como lhe entregar a educação? Lembra disso? Então vamos ver como é que eu tenho mais ainda como forçar? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular. Não é só dar educação, é dar educação regular, ou seja, de qualidade, ou seja, com tudo aquilo que nós vimos. Importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, além de você poder se valer do Poder Judiciário para buscar um direito, que é a educação, você ainda vai ter condições de, por exemplo, propondo uma ação popular, está vendo como a coisa é perfeita? Propondo uma ação popular, buscar responsabilizar o agente público que não lhe entregou a educação do modo que a Constituição determina. Parece estranho, mas é assim. Por que os países com índice de desenvolvimento social, eles cada dia dão passos mais largos que o nosso? Porque lá o cidadão, ele recebe as informações como você está recebendo agora. Então, ele tem o conhecimento do que o Estado tem que fazer e o Estado não fazendo, o que ele pode fazer para impor ao Estado uma ação. Ou seja, para fazer com que o Estado faça aquilo que ele sabe que ele tem que fazer. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que chamam hoje de emergente, mas não, nós somos subdesenvolvidos ainda, isso, emergentes economicamente, mas subdesenvolvidos socialmente, o cidadão ainda não tem as informações como esta, e aí acaba que o seu prefeito faz o que bem entende no seu município. Vamos aos próximos? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamada. Isso é piada, colocar na Constituição que precisa fazer chamada, pelo amor de Deus, mas tudo bem, está aí. Então, se aparecer na prova, é dever do Estado fazer chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência escolar? É. Agora imagina, tem que colocar na Constituição que tem que fazer chamada, mas tudo bem, está aí, deixa, você tem que saber isso, tem que decorar. 209. O ensino é livre à iniciativa privada atendidas às seguintes condições. Como nós falamos lá, o nosso sistema educacional é pautado no setor público, na sociedade e na iniciativa privada. Aqui vão as regras para a iniciativa privada. Simples, mera leitura, não tão complexo e não tão técnico quanto o que nós já vimos até agora. Cumprimento das normas gerais da educação nacional, óbvio, né? Um currículo nacional, por exemplo. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Tranquilo, está vendo como a ingerência do Estado no ensino privado é mínimo? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Tranquilo também, mera leitura.
O ensino religioso de matrícula facultativa, exatamente, né? Exatamente. Se você acha que aquela escola de uma orientação evangélica, por exemplo, é uma ótima escola, mas você é católico e quer colocar seu filho naquela escola, você não é obrigado a que ele assista a aula de religião, se a aula de religião lá for vocacionada ao testamento pregado pelo evangélico. Mesma coisa o inverso. Você mora numa cidade em que a escola é católica, não é isso? E tem ótima qualidade, você quer colocar seu filho lá, mas você não quer que ele se submeta à formação religiosa católica, se for o caso de lhe entregar essa formação religiosa católica. Você pode exigir, nem todos os pais fazem isso, acabam se submetendo, mas você tem esse direito constitucional assegurado e na lei de diretriz da educação também isso é muito bem especificado. Isso, o ideal nas situações é que a escola seja laica, procure ser o mais laico possível. Eu já vi exemplos de escolas de formação evangélica, de estrutura evangélica, mas que mostrava de forma bem clara aos pais que era uma formação laica para não ingressar nesse conteúdo. E aí fazia o quê? Dava aulas extras, informando que eram extras, e quem quisesse, exatamente de formação religiosa, e quem quisesse ter acesso a essas aulas, aí sim se matriculava. Okay? O que nós vemos, infelizmente, na prática é o quê? A escola X ou a escola Y, de tal ou qual vertente religiosa, já coloca no seu currículo normal a formação religiosa, o que é um erro. Deve colocar o currículo básico e, à parte, informar quais são as disciplinas de formação religiosa. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira... O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Precisava dizer isso? Mas tudo bem. Assegurar às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A União, os estados, o DF e os municípios organizarão em regime de em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. Exatamente, porque nós vamos ver daqui a pouco que parte da educação prioritariamente deve ser entregue aos municípios, parte aos estados. Okay? E a União fiscalizando tudo isso, fomentando tudo isso e organizando tudo isso. A União organizará o sistema federal de ensino e o dos territórios. Financiará as instituições de ensinos públicos federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnico-financeira aos estados, ao DF e aos municípios. Já perceberam? Portanto, que a responsabilidade primeira com a educação no Brasil é de quem? Municípios, estados e DF. A União vem supletivamente. Por isso você vê tão pouca escola público, federal, isso de ensino médio ou de ensino fundamental. Porque essa responsabilidade é repartida entre o município e o estado. E quando aparecem as escolas federais de segundo grau, por exemplo, que é mais comum, são normalmente técnicas. Já perceberam? Exatamente. Ou, de algum modo, de uma forma supletiva, como é o caso, por exemplo, das escolas militares. Essas escolas militares são uma finalidade, um direcionamento muito específico, são federais, assim como as escolas profissionalizantes. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. No ensino fundamental e infantil, aquele abaixo dos 5 anos. Os estados e o DF atuarão prioritariamente, olha, tanto lá, município, quanto aqui, estado, prioritariamente, não obrigatoriamente apenas. Isso no ensino fundamental. Nada impede, portanto, que o estado tenha uma escola fundamental. Nada impede, portanto, que o município tenha uma escola de ensino médio. Nada impede. Conheço pouquíssimas no Brasil. Okay? A regra é eles ficarem nesse prioritariamente. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o DF e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Isso tem que ser um sistema integrado, não é estanque. Apesar do município ter a sua função de entrega da educação fundamental, o estado, a educação do ensino médio
e a União supletivamente, nada impede, aliás, é obrigatório que haja um intercâmbio entre eles, porque nós temos um sistema de ensino, e esse sistema de ensino passa pela regular estruturação de todos eles. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Ok. A União aplicará, aqui vem a questão financeira, não é isso? A União aplicará anualmente nunca menos que 18% e os estados e o DF e município 25%. No mínimo da receita resultante dos impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção do desenvolvimento. Ou seja, a União transfere, conforme veremos daqui a pouco, dinheiro para o Estado, para o município. Então, junto às receitas dos impostos do Estado ou do município, junto com aquilo que recebeu da União, somo tudo e tiro os 25% para o Estado gastar com educação. Então, não é só 25% do que o Estado arrecadou, é 25% do que o Estado arrecadou somado com o repasse da União, ok? A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União, aqui interessante isso aqui, muita atenção, aos estados, ao DF e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não esqueçam que é possível que o estado também transfira para os municípios, aí aquela regra é a mesma, ou seja, o município vai gastar 25% do que ele arrecadou de imposto, juntamente com a transferência recebida do estado, se for o caso, e a transferência recebida da União. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao DF e ao município, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito do cálculo previsto nesse artigo receita do governo que a transferir. Explico. O estado arrecadou X, ok? Ele transfere Y. Na hora que ele transfere Y, esse Y desaparece da receita dele. Então, se ele é Estado, ele tem que gastar quanto com a educação? 25%, não é isso? Muito bem. 25% do total que ele arrecadou ou 25% do total que ele arrecadou menos o que ele transferiu? É a segunda opção. Então, se o Estado arrecadou, vou dar um número ínfimo em termos orçamentários, mas que nos dá a ideia, 1 milhão, transferiu 100 mil, ele, Estado, vai ter que gastar 25% de 1 milhão ou 25% de 900 mil? 25% de 900 mil. Ok? Então, essa é a ideia deste parágrafo. Mesma coisa aplicando à União. 214, o último artigo. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, então os planos são por 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação, aquilo que falamos, tem que ser interligado, então tem que se buscar uma articulação, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, ou seja, o que se busca com essa integração. Erradicação do analfabetismo, lembra lá atrás? Que é uma das prioridades do Estado. Ele não falou de forma clara lá no artigo 204, 205, mas aqui ele chega ao final do capítulo, ou seja, ao final do assunto, e fala, olha, tudo isso que nós fizemos foi para erradicar o analfabetismo, foi para universalizar o atendimento escolar. Lembram que o ensino obrigatório nos passa a ideia da universalização e o ensino fundamental e o ensino médio passa a ideia de quê? Que não é universal, mas se deve progredir para a universalização. Melhoria da qualidade do ensino, por isso aquelas garantias que fala que deve dar material didático, saúde, educação, não é isso? Formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Assim como estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Bem, meus amigos, esse é o sistema educacional constitucional. Vejam, um assunto bastante interessante. Teve um ou outro artigo, um ou outro parágrafo, um ou outro inciso, que eu deixei de lado porque é mera leitura. Ok? Não se pode esquecer que nós temos a emenda constitucional número 53, que trata
fez algumas alterações aqui, mas também trata de percentuais a serem gastos. Você recebeu um material didático em casa e esse material didático explica direitinho esse sistema. Não precisa nós expormos aqui. E por quê? Porque são apenas números. A emenda condicional da educação traz apenas números. Ou seja, tanto por cento gasta aqui, tanto por cento gasta ali, tanto por cento gasta acolá. São as responsabilidades de gastos específicos em cada área da educação. Aí, sim, é mera leitura, infelizmente, é mero decoreba. E essa emenda que vocês receberão com a explicaçãozinha minha, eu faço uma explicação e também junto o próprio texto da emenda. É você ler. E aqui vai o conselho. Leia 2, 3 dias antes do seu concurso. Sabe por quê? Porque isso não é assunto de compreensão, como foi aqui. Aqui nós temos que entender, temos que compreender a ideia da educação no Brasil. Aí não. Aí é leitura, decoreba, que na outra semana você não precisa mais ter isso na cabeça. Por quê? Você vai e consulta. Então, leitura, 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 3 dias antes da emenda que vocês receberam. Para vocês, uma boa sorte e sucesso na sua prova. Um abraço.